Olá, bem-vindos ao Estudo em Casa e bem-vindos ao Português de 10º ano. Meu nome é Maria João Covas e hoje vamos terminar de estudar o Alto da Feira de Gil Vicente. Foi assim, eu sei, muito rápido, mas a ideia era apenas dar exatamente uma ideia sobre aquilo que a peça fala. Hoje vamos ver o quadro final e os camponeses e vamos fazer uma sistematização daquilo que de mais importante podemos dizer sobre esta obra de Gil Vicente. E vamos, no que diz respeito às aprendizagens essenciais, continuar a ver o Alto da Feira, portanto, uma obra do século XVI, e a reconhecer os valores culturais, éticos e estéticos presentes no texto, bem como clarificar as ideias principais e os pontos de vista. Ora, vamos então ao Alto da Feira e nesta terceira parte, e se bem se recordam, logo no primeiro bloco eu dividi a peça em 3, apesar de a peça não ter divisão alguma, aqui nós vamos ter algo completamente diferente do que tivemos quer na primeira parte, com o monólogo de Mercúrio, que se funcionou como se fosse um prólogo, e depois numa segunda parte, muito crítica, muito densa, a nível da crítica religiosa. Portanto, Roma sai, a personagem Roma sai, e a alegoria perde a dimensão, e os propósitos críticos vão se centrar em questões morais e sociais. E aquilo que nós vamos ter é a representação do cotidiano. Vamos ter realmente aqui a parte respeitante à farsa. Vamos então ver diálogos onde se vai destacar a oposição entre o mundo terreno, material, e o mundo espiritual. E se quiserem, nestas cenas dedicadas aos lavradores e às suas esposas, vamos também falar do casamento enquanto instituição de insatisfação humana, como vamos ver. Então vamos lá ver a entrada destes dois camponeses que vêm para a feira. E diz assim: depois de ir a Roma, entram 2 lavradores, um per nome Amâncio Vaz e outro Denis Loureiro. E diz Amâncio Vaz: compadre, vais tu à feira? E Denis responde: à feira, compadre. Assim, ora vamos eu e ti ao longo desta ribeira. Portanto, eles encontram-se e resolvem ir juntos para a feira. Porquê? Porque, no fundo, eles já se conheciam. Este tratamento que nós vamos ver que continua, acaba por dar essa ideia de um conhecimento e de um conhecimento que eu diria até de amizade. Então, bofa vamos. O Amâncio responde: folgo bem te vir aqui achar. Vais tu lá buscar alguém ou esperas-te comprar? Pergunta o Denis. Portanto, continuamos a ver que há aqui uma relação de amizade entre estas duas personagens, não só por causa da forma de tratamento, mas também pelo à vontade com que ele pergunta o que é que ele vai comprar, o que é que ele vai trocar, o que é que ele espera. Portanto, nota-se que são pessoas que se conhecem e que são amigas. E Amâncio diz: isto quer contar, e iremos patroneando, e ir também aguardando pelas moças do lugar. Compadre, na mulher é muito destemperada, e agora, se Deus quiser, faço conta de a vender, e dar-lhe por quase nada. Amâncio quer vender a mulher. Fácil, tão fácil quanto isto. Amâncio vai à feira porque acha que a mulher é perigosa, acha que a mulher é violenta, acha que a mulher é cruel, é doente. Ele chega ao ponto, num outro espaço da peça, de dizer que a mulher lhe dá tareias a ponto de ele chamar os vizinhos e, portanto, o que é que ele quer? Ele quer trocar ou vender a mulher e ele diz que dá-la por quase nada. Na verdade, a mulher, por sua vez, queixa-se que ele é preguiçoso, queixa-se que ele só dorme e queixa-se que ele come tudo o que apanha em casa e, portanto, ela não consegue, de alguma forma, organizar o lar. Como veem, temos aqui duas personagens perfeitamente insatisfeitas com este casamento, em que uma delas pretende vender a mulher. Mas isto é Amâncio. E Denis? Denis diz: pois, compadre, quanto à minha, é tão mole e desaltada que nunca dá peneirada, que não derruba farinha. E não põe coisa a guardar, que a tope quanto a cata.
E por mais que homem se mata, de birra não quer falar. Traz de uma pulga andará 3 dias e 8 e 10, sem lhe lembrar o que fez, nem tão pouco o que fará. Também se queixa. Também ele quer vender a mulher. Esta mulher, que ele diz que é mole e desatada, que não consegue peneirar a farinha sem deixar cair, que ele diz que ela é distraída, que ele diz que ela é muito pacífica a ponto de não falar. Ele até diz que houve uma altura em que ela, para não enxotar um gato, deixou com que o gato roubasse a refeição e ele ficou sem jantar. Portanto, temos aqui um homem que se queixa também desta sua mulher. Mas a verdade é que esta mulher não se queixa. Se é porque fala pouco, se é porque não tem realmente queixas, bom, leiam a peça. Mas a verdade é que, inicialmente, ela não mostra nenhuma queixa em relação ao seu marido. Então temos aqui os lavradores. E os lavradores desejam vender as mulheres. Isto está lá dito, está lá escrito, sem dúvida nenhuma. Então Amâncio quer vender a sua mulher porque ela é agressiva, destemperada e impaciente. Portanto, a senhora só tem defeitos muito perigosos e só tem defeitos que põem em causa, inclusive, o bem-estar do próprio Amâncio. Em relação ao Denis, ele também quer vender a mulher por causa da passividade e da incompetência. Ela, enquanto esposa, enfim, não será a dona do lar, a fada do lar melhor que ele poderia achar. O que é que eles combinam? O que é que eles acordam? O que é que eles combinam? Trocar de mulheres. Ou seja, eles vendem as mulheres e trocam de mulheres. Mas há aqui um incumprimento. Denis desiste e acha que não, porque a sua mulher acaba por não ser agressiva, não tem problemas de lhe bater, portanto, ele acha que, apesar de tudo, se cumprisse aquilo que ficou decidido com Amâncio, poderia ser um mau negócio. E então eles decidem não trocar as esposas. Claro que aqui também está subjacente as convenções religiosas e também está subjacente algo que era próprio da época, que era a indissolubilidade do matrimónio. Ou seja, o casamento não se separava, o casamento era indissolúvel e, portanto, nessa perspectiva, obviamente, esta troca não se poderia realizar. E, portanto, Gil Vicente dá uma volta, se quiserem, bastante grande, por forma a criticar, por um lado, determinados comportamentos e, por outro, a manter aquilo que era normal para a época e aquilo que era bem visto para a época. E aqui temos, então, algo que é mesmo característico da época, que é o facto de os casamentos não se poderem separar. Aqui temos, então, uma sátira. Esta parte é uma parte mais ligeira. É uma parte mais, se quiserem, é uma forma de acabar a peça sem ser com aquele peso da crítica religiosa e social que nós vimos no bloco anterior. Aqui temos a tal sátira. Temos então o desajuste entre o comportamento humano e aquilo que a instituição do casamento define e defende. Ou seja, aqueles homens que ali estão acabam por ter um comportamento que não é aquele que eles juraram ter quando se casaram. Não é aquele que eles juraram e prometeram perante Deus que teriam até que a morte os separasse. Temos depois o cómico, porque na verdade nós nunca estamos bem com aquilo que temos e invejamos sempre aquilo que os outros têm. Reparem, o primeiro passo que Denis faz é dizer sim, trocamos de mulheres. Depois é que pensa, espera, se ela é agressiva, não. Se ela bate, não. Se ela... Não. Então, como vê, esta ideia do cómico que é subjacente e muito presente em todas as obras de Gil Vicente, também aqui está patente. E depois temos a crítica social com a representação do cotidiano e do comportamento dos homens em sociedade. Portanto, esta vivência que é necessária e que por vezes é tão difícil e que, enfim, estes homens queriam desistir, mas acabam por não o fazer. E temos a cena final. E na cena final, o próprio Gil Vicente acaba por, de alguma forma, tentar
aligeirar tudo aquilo que tinha escrito até então. E aquilo que nós temos na última cena é uma cantiga. Mais uma vez eu não vou cantar, mas diz assim: alevantam-se todos e, ordenadas em folia, cantavam a cantiga seguinte com que se despediram. Portanto, vamos ter aqui uma cantiga em que as personagens, em alegria, em folia, se levantam e cantam. E o que dizem? O primeiro coro diz: Blanca estás colorada, Virgem Sagrada. Em Belém, Vila do Amor. Da rosa nasceu a flor, Virgem Sagrada. Não se esqueçam que esta feira era em honra da Virgem. Vimos isso logo no primeiro bloco. E temos aqui, então, várias referências. Temos o tal tom festivo e o tal tom jovial. E temos a reprodução de algo que já falámos nestes blocos. Não nestes, mas no início deste ano letivo, quando nos primeiros blocos, que foram as cantigas de amigo. Temos aqui uma cantiga paralística, tirando este primeiro coro, que vocês podem perceber que é paralística perfeita a partir daqui, analisando essa cantiga. Tens a cantiga certamente no manual e, portanto, podes fazer a análise, visto que já sabes o que é o paralismo, o que é que estamos a referir-nos quando falamos de paralismo. E é uma cantiga de refrão. Virgem Sagrada vai ser o refrão de toda a cantiga. Então vamos ver mais um pouco. E o segundo coro diz: em Belém, Vila do Amor, nasceu a rosa do rosal, Virgem Sagrada. Estão a ver? Cá temos o refrão. Volta ao primeiro coro. Da rosa nasceu a flor, para nosso Salvador, Virgem Sagrada. O refrão. Portanto, temos sempre esta referência do paralismo e do refrão, recordando as cantigas de amigo. E, finalmente, nasce a rosa do rosal, Deus e homem natural, Virgem Sagrada. Graças a Gamos, Domino Deo Nostro. Portanto, a peça acaba com uma frase em latim. Ou seja, vieram à feira louvar Nossa Senhora, não precisam de virtudes. Elas não querem, quando as moças chegam e lhe querem trocar as virtudes, elas dizem que não precisam, só precisam de rezar pela Virgem Maria, só precisam que a Virgem olhe por elas e não precisam de mais nada. Portanto, temos aqui uma celebração da mensagem cristã. O local, Belém, a roseira seria a Virgem Maria e a rosa, Cristo, o Salvador, da qual a Virgem Maria foi mãe. Portanto, como veem, acabamos de uma forma jovial, acabamos de uma forma mais solta, uma forma mais alegre e de uma forma de esperança, de ver que, na realidade, apesar de todas as críticas, aquilo que une os homens acaba por ser, às vezes, mais forte. Então, temos a dimensão aqui profana, temos a dimensão do entretenimento e a intenção moralizadora. Faz o que deves, não faças o que vês os outros fazer. Isto é muito claro nesta peça. Temos então aqui, nesta parte com os camponeses, nesta parte com as pessoas do povo, temos o coloquial, temos a linguagem popular que está de acordo com o estatuto social das personagens. Não fazia sentido ser de outra forma, visto que aquelas personagens são pessoas do povo, camponeses, portanto são personagens que acabam por ter essa dimensão mais coloquial de menor cultura que, obviamente, no Anjo, no Diabo ou em Roma era expectável e aqui não seria. O cómico, o célebre cómico do Gil Vicente que aparece em todas as suas obras, temos todo aqui. Temos o cómico de linguagem com o diálogo dos camponeses, o cómico de situação com a tentativa de venda e de troca das mulheres e o cómico de caráter que os próprios camponeses manifestam. Portanto, tu que leste a peça toda, que leste o diálogo todo, percebes que nesse diálogo entre estes dois homens todos estes tipos de cómico estão presentes, o que é algo também bastante característico da escrita do nosso Gil Vicente. Sintetizando, o Alto da Feira não tem uma estrutura externa, portanto não há divisão em atos e em cenas, embora para estudo se tenha feito esta divisão em 3 partes por uma questão de clarificação daquilo de que Gil Vicente falava. Na estrutura interna temos os quadros com a entrada e saída das personagens
E temos a superstição e a imoralidade clerical com o monólogo do Mercúrio. Depois, a religiosidade popular e a exaltação divina com a cantiga à Virgem Maria. Na estrutura interna, no que diz respeito à superstição e imoralidade clerical, nós podemos lembrar-nos destes aspectos. O monólogo do Mercúrio, que faz esclarecimentos relativos à astrologia e às superstições, a realização de uma feira cujos vendedores são o Tempo, Serafim e o Diabo, sabendo nós que o Tempo e Serafim são anjos, e Roma, a compradora de bens espirituais, a tal Roma que quer mudar de vida. E depois a denúncia da sociedade em geral e da imoralidade clerical em particular. Portanto, no que diz respeito ao primeiro aspecto desta estrutura interna, podemos resumi-la desta forma. Mas também fala na estrutura interna da religiosidade popular. E temos as cenas do cotidiano. Amâncio Vaz e Dinis Lourenço queixam-se das mulheres e querem trocar as mulheres. Branca Anes queixa-se do marido, mulher de Amâncio Dinis. Marta Dias, mulher Branca Anes, mulher de Amâncio Vaz. E Marta Dias, mulher de Dinis. Isto são dias. Compradora de coisas materiais. Há aqui, portanto, uma denúncia da degradação dos costumes e da dicotomia da religiosidade popular. Ou seja, eu vou louvar a Virgem, mas antes tento defender a mulher. Como veem, há aqui mesmo uma dicotomia. E, finalmente, temos a exaltação divina. Portanto, as moças do mundo que vêm apenas cantar. São devotas de Nossa Senhora e querem entoar a cantiga em honra de Cristo e da Virgem Maria. Elas não querem comprar nada. Os mancebos acompanham as moças no coro, Vicente e Mateus são compradores de amores, embora, enfim, se eles têm sorte ou não, lê a peça toda, e depois temos no final, na cantiga final, a exaltação das virtudes. Como vês, temos aqui muito bem resumido todos estes três aspectos da estrutura interna. Crítica à crença em superstições e na astrologia enquanto elementos influenciadores da vida e do destino do homem. Vimos isto no primeiro bloco em relação ao monólogo do Mercúrio. Crítica dos vícios, um mundo às avessas e a degradação dos costumes, a crise de valores sociais e a corrupção e dissolução de costumes do clero. Portanto, a venda das indulgências e o desrespeito pelo casamento, tudo isto misturado numa peça que acaba por ser uma feira muito sugêneres e uma feira onde é possível trocar, comprar e vender aquilo que seria impensável se não fosse a escrita brilhante de Gil Vicente. E depois temos a exaltação do bem, das virtudes, através do louvor dos valores espirituais. A cantiga final que nos deixa essa ideia. Em relação às personagens, as personagens são personagens tipo, são tipos sociais, apesar de terem nome, estes têm nome, mas não deixam de ser personagens tipo. E depois temos as personagens alegóricas que vimos em relação a Roma, ao Tempo e ao Serafim. E ao Diabo. Estávamos-me a esquecer do Diabo. E temos o recurso ao cómico e também vimos que todos os cómicos estão presentes ao longo da peça e, nomeadamente, nesta parte final, no que diz respeito à conversa entre os camponeses e à venda e compra das mulheres. Sintetizando o que vimos hoje, vimos a cena final, o início da última parte, com os camponeses e a troca de mulheres e a crítica ao matrimónio, e depois vimos mesmo o final da peça com os cânticos de louvor. Depois fizemos uma síntese da peça toda ela, que diz respeito à estrutura externa, que na realidade não existe, e depois temos a estrutura interna, a crítica e a linguagem. Não nos podemos esquecer que se está a tratar de Gil Vicente. E Gil Vicente tem esta característica de não dividir as peças em atos. Tem as entradas das personagens como se fossem quadros, mas não as divide em atos. Só que para estudo é mais fácil dividi-la, torna-se mais conciso poder fazer estas referências por forma a que vocês consigam entender o que é que cada quadro ou cada conjunto de quadros é pretendido por parte de Gil Vicente. E
como não podia deixar de ser, um desafio que eu tenho para vocês e que eu espero que vocês queiram participar. E temos aqui uma fala de Branca. Lembram-se? Uma das mulheres do camponês. E Branca diz: pois quanto essas que vendeis, daquilo afirmo outra vez, que nunca as vendereis. Porque neste sigro, em fundo, todos somos negligentes. Foi ar que Deus pelas gentes, foi ar que deu pelo mundo, de que as almas são doentes. Isto diz Branca. E continua: e se o hão de corriger, quando for todo danado, muito cedo se há de ver, que já ele não pode ser mais torto nem aleijado. Vamos, Marta, à carreira, que as moças do lugar viram cá fazer a feira, que estes não sabem ganhar, nem tem coisa que homem queira. Portanto, temos aqui a fala de Branca. E a partir daqui, eu queria que vocês fizessem este exercício. Ou seja, Branca Anos confronta o Serafim quanto à falta de adequação entre os seus produtos, as virtudes, e o mundo real. Portanto, ela confronta Serafim, sem problema absolutamente nenhum, entre os produtos que ele está a querer trocar, as suas virtudes, e aquilo que existe no mundo real. Portanto, será que no mundo real aquelas virtudes servirão? Será que no mundo real alguém as utilizará? Será que no mundo real tudo aquilo que ele defende é possível de concretizar? Bom, explicita a teoria exposta pela personagem nos versos apresentados anteriormente. Ou seja, ela faz esta referência aos versos anteriores por forma a que vocês possam, partindo do que ela diz, explanar o seu ponto de vista, o seu ponto de vista em relação aos produtos e ao mundo real. Será que é uma oposição, um complemento? Bom, vocês me dirão, porque vocês leram certamente a peça toda. E acabámos, Gil Vicente. Acabámos o Alto da Feira. Este foi o último bloco sobre o Alto da Feira. Eu espero que tenha servido para vocês terem pontos onde perceber ou onde poder esclarecer algumas dúvidas que poderiam ter. Embora, obviamente, se estás a estudar o Alto da Feira, a melhor pessoa para tirar-te as dúvidas será o teu professor, mas é, se quiseres, uma forma muito simples, muito curta, muito sintética de explicar uma peça que pode ser dada em paralelo com a farsa de Inês Pereira, que essa sim foi aqui explanada em pormenor. No próximo bloco vamos começar com Camões, vamos ver Camões, vamos falar do nosso Camões, quer lírico, quer épico, ou seja, vamos ver ainda a poesia de Camões e vamos ver os Lusíadas, que tu deste no 9º ano também em alguns aspectos e agora no 10º vamos ver outros aspectos. Mas isso será num outro bloco. Por hoje ficamos por aqui. Como digo, espero que estas 3 aulas, de uma forma sintética, tenham conseguido resumir aquilo que foi falado e aquilo que é mais importante no Alto da Feira de Gil Vicente e espero ver-te por aí, porque eu estarei aqui certamente à tua espera. Não te esqueças de usar sempre o teu manual, não te esqueças que o texto todo acaba por te dar uma dimensão que aqui não pode ser dada. Mas qualquer dúvida é procurares ou recorreres ao teu professor. E vemo-nos no próximo bloco. Até lá!